Olá, essa plaquinha aqui, que tem um ESP32 e um display, fez bastante sucesso num vídeo anterior. Eu pretendo usar ela num projeto, né? O objetivo final é ter aí uma espécie de um despertador, né? Apresentar aí a hora, a data, provavelmente talvez a temperatura, apresentar a previsão do tempo, algumas coisas a mais, mas eu quero aí documentar aí passo a passo. Então o objetivo hoje é eu conseguir apresentar um texto aí na placa. Então acompanhe aí para ver como é que a gente programa essa placa com a IDE Arduino e como é que a gente escreve um texto nela. Então vamos começar aqui bem do começo, né? Então tá aqui a plaquinha com o software que veio de fábrica, né? A primeira coisa que eu vou fazer é ligar ela aqui no micro e ela vai rodar aí o demo que vem com ela. Tá aí rodando. Então, primeira vez que eu for querer carregar software aqui, eu tenho que botar ela no modo bootloader. Como é que eu faço isso? Olhando aqui atrás, a gente tem aqui dois botõezinhos. O de cima é o reset, o de baixo é o boot. Então eu aperto o botão de boot, aperto o botão de reset, solto o reset, solto o boot. Ela deve estar agora aqui no modo de boot. Bem, para programar eu vou usar o meu amigo Arduino, né, a ideia do Arduino. A placa que eu vou escolher é ESP32 Dev Model. Tá? Então se eu vim aqui na hora de selecionar, vou procurar a placa e vou achar aqui, certo? ESP32 Dev, tá aí o Dev Model. Aqui na lista de ports eu vou achar o port que corresponde ali à minha plaquinha. Tá tudo certo. Não vou mexer em nada na configuração, não precisa mexer, a configuração padrão aí tá certa. Bem, temos testado de algum jeito isso, nada melhor do que piscar LED, né? Então se a gente olhar aqui no circuito da placa, a gente vê que ele tem lá um LED RGB que está ligado em IOs, está ligado no IO 17, IO 4, IO 16. Uma outra coisa importante é notar a parte, o positivo do LED está ligado através de um resistor na alimentação e o microcontrolador está ligado no lado negativo. Então quando aqui tiver low, aí o LED acende, quando tiver high, o LED apaga. Importante isso, que é invertido daquilo que a gente pensaria num primeiro ponto. Ele não fala aqui quem é o R, o G e o B. Aqui eu roubei um pouquinho, eu já brinquei um pouco. O que eu teria que fazer é testar, pisca 1, ver que cor acendeu, que já está direitinho. O R é o 4, o G é o 16, o B é o 17. E aí aquela coisa padrão aí do Arduino, né? Primeiro eu digo que esses pinos são todos de saída. Eu quero ter certeza que os 3 estão apagados, tá? Os 3 estão high. Isso porque se eu não disser que o pino é de saída e não garantir que ele está em high, alguns desses pinos podem, quando você ligar, ele vai estar eventualmente como entrada, o LED pode acender fraquinho, isso pode bagunçar um pouco a nossa vida. Então está todo mundo aqui no estado conhecido, e aí eu vou pegar um deles, no caso aqui, ó, o G, e vou mandar ele piscar. Então vamos mandar ele carregar. Deixa eu já virar aqui a plaquinha. Ele está ali compilando. Compilou. Agora ele está lá carregando ali a placa, carregando o software. Percebam que na hora de carregar o software, eu não precisei apertar o botão de boot, certo? Eu já tinha apertado antes. Tá aí o LED piscando bonitinho. Vamos piscar outro LED? Em vez do verde, vamos piscar o vermelho, né? Então, o que eu vou mudar aqui no meu programa é onde é que eu estou mudando o G, eu vou mudar o R. Mandar compilar e rodar. Dessa vez eu não vou apertar o botão de boot. Vamos ver se estiver tudo certinho. Ele está lá conseguindo gravar. Por quê? Porque através da interface serial, os sinais de controle aqui da serial, a serial emulada, né? Porque nada tem um USB, ele vai estar lá gerando por conta própria ali os sinais de reset e de boot. Tá aí agora o LED piscando em vermelho.
Piscar LED, obviamente, não é muita coisa, mas o que a gente conseguiu com isso? Conseguiu mostrar que a gente consegue escrever um programa na IDE Arduino, carregar isso na plaquinha e ver ali isso rodando. O LED é pouca coisa, vamos ver agora se a gente consegue fazer alguma coisa com o display. Bem, para a gente poder trabalhar aí com o display, a gente precisa de uma biblioteca. Então vamos entrar aqui nas bibliotecas do Arduino e vamos procurar. Esse é um display do tipo TFT. Então a gente vai ver que tem um monte de coisa aqui mexendo com TFT. Inclusive tem aqui o Digital Rain Animation, é aquela animação de chuva, né, tipo Matrix, né, que apresentei no vídeo anterior sobre essa placa. Mas o que interessa mais pra gente, vamos rolar, tá lá pra frente, é esse TFT ESPI. No caso aqui eu já instalei a versão 2.5, isso é uma biblioteca bastante completa a respeito de como é que você trabalha aí com diversos tipos de display, com diversos tipos de conexão, particularmente usando SPI. Se a gente for olhar aqui mais informação sobre essa biblioteca, tem aqui um monte de informação sobre ela. A gente tem aí a parte de explicação, é uma biblioteca que está otimizada para microcontroladores 32 bits, como o RP2040, o SP32, o SP8266, os STM32, suporta um monte de controladores aí de display e tem uma série de recursos aí, dá para fazer coisas bem sofisticadas. Nesse primeiro momento eu não estou assim tão com vontade de fazer coisa sofisticada, eu quero ver se está funcionando ou não. Tem uma pegadinha nessa biblioteca que é a questão da configuração, né? Então se a gente for ver onde é que foi instalada a biblioteca, né? Sempre no Arduino, os libraries, TFT ESPI, aqui no caso, né? Ele tem aqui um arquivo chamado usersetup.h. O que eu vou fazer aqui, o que veio com a biblioteca, eu renomeei para o original, e eu copiei para cá um usersetup.h que já tem pronto nos exemplos da placa. Isso aí, todos esses programas aí que eu estou fazendo, eu vou colocar tudo isso lá no GitHub. Vocês vão poder aí pegar lá esse usersetup.h. No momento eu nem olhei direito o que tem dentro, eu estou apenas usando aquele que já veio na biblioteca. Depois eu vou dar uma conferida, ver se não faltou nada aí por causa de ser aí uma versão talvez diferente, mas eu sei que vai já funcionar isso aqui. Tem diversos exemplos da biblioteca. O que eu escolhi aí é o exemplo Starfield, né? Aquele velho estrelinhas andando ali no display. Então vamos mandar ele compilar e rodar. Vai demorar um tempinho para ele compilar tudo isso. Essa parte de ter que mexer lá no include da biblioteca para configurar, eu acho meio porqueira aí. Eu gostaria de um esquema mais simples, né? Porque isso vai afetar todos os projetos que usam aquela biblioteca. Se você tem uma placa só, é muito bom. Se tiver mais de um tipo de display aí, a coisa começa a ficar meio chata, né? Então já está gravando aí o software. Não sei se vai dar para ver direito aí na câmera, né? Eu escolhi uma coisa meio chatinha, esse display, mas está aí funcionando. Bem, o que nós conseguimos nesse passo? Nós conseguimos ver que a gente tem aí uma biblioteca já configurada aí tudo direitinho. A gente consegue, usando ela, escrever no display. Bem, para finalizar aqui o vídeo de hoje, vamos tentar aí escrever algum texto aí no display. Eu vou voltar aqui já para compilar e carregar, porque essa compilação é meio comprida. Então, enquanto ele vai fazendo, eu vou explicando aqui um pouco, né? Eu parti de um exemplo que ele tem lá, usando alguns fontes. Eu quero escrever aqui uma hora com tamanho grande. Então, eu estou guardando aqui na variável a minha hora, minutos e segundos. A inicialização, então eu começo o display. A rotação 1 é para ele ficar ali na horizontal, né? Já está carregando, só para vocês verem aí. Está ali aparecendo. Daqui a pouco eu vou comentar alguns detalhes aí. Algumas coisas têm que ser melhoradas ainda. Então, a rotação 1, preenchi com azul o fundo do display, configurei a cor de texto, frente branco, fundo azul. Um detalhe, aqui tem até um comentário do exemplo lá dele, né, que fala que colocando uma cor de fundo, ele vai apagar o texto anterior. Em termos, nós já vamos ver que não é bem assim.
eu escolhi um fonte dele tamanho 18 e multipliquei por 2 para ficar com esse tamanho grande aí de fonte, né? Eu tentei primeiro usar um comando print que ele tem. Eu dou a posição do cursor, escrevo print. Só que esse print, aí essa questão aqui de eu dar a cor de fundo não adianta. Ele não vai escrever a cor de fundo, vai só escrever a cor de frente. Então aí começa a ficar um número em cima do outro, fica uma mancha branca ali. Com o drawString isso funciona. Então a hora, aqui é a posição, esse GF, XFF, no fundo é para ele usar o fonte que eu selecionei lá atrás, certo? Aí eu estou dando um segundo e aí depois estou fazendo uma forma bem porca aí, incrementando os segundos, minutos e horas, tá? Melhor nem olhar isso aqui. Mas o que é interessante aqui pra gente, a gente dá uma olhada, ver se eu consigo mostrar aqui mais ou menos bonito. Reparem que aparece ali uma sujeirinha no final ali às vezes, né? O que acontece é que esse fonte aí que eu estou usando, os números não têm todos o mesmo tamanho, né? Então o 1 ele é menor que o 0, então na hora que eu escrevo 1 sobra um restinho do 0. Fora isso ele está piscando um pouco aí, quer dizer, ele está realmente apagando e escrevendo tudo. Não é bem isso o que eu queria. Então, se eu quiser definitivo aí, eu vou ter que fazer a atualização de uma forma um pouco mais inteligente aí, para não ter esses defeitos. De qualquer forma, demos mais um grande passo. Nós vimos aí como escrever aí um texto, né, no caso um número, no display. É um dos pontos importantes, já dá para fazer só com isso, dá para fazer já muita brincadeira aí com esse display. Então por hoje eu vou estar parando por aqui o projeto. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. É isso.